Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de junho do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 8 do mês de Tammuz do ano 5781. Estamos no sexto dia da semana, que é o sexto dia do Shabat, e portanto nós estamos então na pré-preparação para adentrarmos no Shabat. A partir do pôr do sol de hoje, nós entramos então no Shabat. As luzes de Shabat se acendem hoje a partir das 17 horas e 8 minutos, contando pelo fuso horário de acordo com São Paulo. Então aqui em São Paulo, a partir das 17 horas e 8 minutos, nós estamos aí acendendo as luzes de Shabat, as duas chamas do Shabat. Então, preparação para o Shabat. Então, nós desejamos desde já a você e a sua família um Shabat Shalom. Que você, a sua casa, a sua família, os seus queridos possam desfrutar de um Shabat Shalom, o dia sagrado do Shabat, com as bênçãos divinas, com as porções dobradas de Hashem, de bênçãos e provimentos, seja para as suas vidas na ordem espiritual, física, financeira ou material. O Eterno provê para cada um realmente que o ama e ama os seus mandamentos, as suas mitzvot, com bênçãos sobre bênçãos. Então que a presença divina seja real, seja verdadeira na sua vida, na sua família, na sua casa. Por isso, um Shabbat Shalom a você e a sua casa. Hoje nós estamos a 273 dias do ano 5781, a contar da criação, e nós estamos dentro daquele grupo de 8 ensinamentos que o Rebbe traz para nós, referente com o título, Crianças. Então essa semana nós estamos aí vendo alguns ensinamentos que o Rebbe nos traz, com o título Crianças. Então vamos ver qual que é o ensinamento do nosso Rebbe para o dia de hoje. Então o Rebbe assim nos diz: às vezes você não sabe se deve castigar uma criança ou abraçá-la. Se castigá-la quando ela precisava de um abraço, você estará cometendo um erro grave. Mas se abraçá-la quando ela deveria ser punida, você terá uma mitzvah extra. É interessante observarmos essa aplicação da sabedoria que o Rebbe nos traz, às vezes você não sabe se você deve castigar a criança ou se deve abraçá-la, Às vezes a criança faz lá uma peripécias, e às vezes você fala, e agora, Eu repreendo-a ou eu abraço-a, Então, às vezes, você fica na dúvida. E realmente existem situações em que o Rebbe diz assim, situações em que, de fato, a criança ela deve ser punida. Ou aquele momento em que a criança deve ser abraçada e você comete um erro grave ao puni-la. Então, nós precisamos, os pais e os educadores, eles precisam, de fato, de muita sabedoria, discernimento, para que possa discernir esses momentos certos e adequados para não cometer um erro grave. Por isso, na realidade, o Rebbe diz, se castigá-la quando ela precisava de um abraço, você estará cometendo um erro grave. É esse erro grave que nós não podemos cometer como pais e como educadores, Às vezes a criança ela chega para os seus pais ou para os seus educadores, e às vezes ela vem procurando exatamente um abraço e você acaba punindo-a. E isso é um erro grave que pode afetar, sem sombra de dúvidas, toda a psique da criança, e isso pode fazer com que ela se torne uma criança fechada, poderá possibilitar com que ela não tenha aquela abertura para chegar e conversar contigo, abrir o seu coração, seus pensamentos.
Então, por isso, o Rebbe diz que quando chega aquele momento em que ela deveria ser punida por algo que ela fez, né, esse momento, em vez de você puni-la, você acaba abraçando-a. Então, o Rebbe diz que aqui você terá uma mitzvah extra, você terá um mandamento extra. Significa que no momento em que a criança, né, ela cometeu uma falha, um deslize, um erro, e deveria ser punida? Sim, não resta dúvidas. Mas aqui o Rebbe diz que se nesse momento você a abraça, em vez de puni-la rigidamente, mas você a abraça, então é aquilo que realmente Provérbios fala, né? Quando nós repreendemos um sábio, nós ganhamos um amigo. Quando nós repreendemos um tolo, nós ganhamos um inimigo. A criança, ela ainda está naquela questão de tolice e sabedoria. Ela está no caminho do aprendizado, do saber. Então, por isso é importante nós estarmos mais valorizando o saber e, nesse sentido, abraçando-a, recepcionando-a para a sabedoria. E, obviamente, né, naquele momento que você está abraçando, em que ela deveria ser punida, é um momento de muita sabedoria que você precisa para poder, sem sombra de dúvidas, fazer o quê? É um momento de você falar a ela com grande sabedoria, porque aquele momento é propício. A sua mente está aberta, o seu coração está aberto. Ela sabe que deveria ser punida. Pensa que a criança não sabe? Sabe sim. Ela sabe que deveria ser punida, mas naquele momento em que você poderia puni-la, você abraça, você demonstra amor, você demonstra carinho. Isso então faz com que você acabe ganhando realmente um amigo. Porque nesse momento em que as crianças, né, o adolescente, o jovem, ele está aí na fronteira entre a tolice e a sabedoria, então quando você faz um ato de sabedoria, você está trazendo, né, a criança para o caminho da sabedoria. E com muito amor, com muita dedicação, você estará neste momento, né, falando para ela, né, da sua falha, do seu erro, e que ela deveria ser punida. Porém, né, você está trazendo com amor para o conhecimento, para o saber, e isso faz com que ela realmente venha apreciar a sabedoria que ela está encontrando em sua vida. E aí então ela vai te dar mais ouvido, ela vai ter mais submissão, e ela está mais propensa ao saber, à obediência, do que a tolice. Então que nós, né, pais e educadores, possamos ter aí essa sabedoria divina para poder levar cada vez mais as crianças, né, ao caminho correto, ao caminho verdadeiro. Ok? Bom, hoje nós estamos aí no nosso 6º dia da semana, na nossa sexta aliá, a nossa 39ª paraxá, que é Hukat, né, prescrição, nos fala sobre esses momentos preciosos que nós estamos chegando até aqui, em que fala principalmente sobre a morte de Miriam e de Arão. E agora nós estamos aqui num ponto em que nós estamos aqui vendo sobre as viagens adicionais que o povo de Israel faz com referência após a morte de Miriam e de Arão. E atos miraculosos que acontecem aqui, que nós vamos ver hoje, no acampamento, né, de Arnon, né, o acampamento do povo judeu, que fez ali próximo ao rio de Arnon. Ontem nós tivemos aí, né, aquela questão... Desculpa aí. Ontem nós tivemos aquela questão, né, que depois da morte de Arão, o povo se revolta contra Moshe, inclusive chega a ameaçá-lo, né, de apedrejá-lo, e aí nós temos aí essa revolta e as cobras venenosas, e o Eterno fala para com Moshe, né, fazer uma cobra de cobre e colocar numa haste e elevar para que as pessoas possam
a olhar, né, as pessoas picadas, a olhar para a cobra, né, de bronze, venham ser curadas, né? Daqui a pouco vamos comentar um pouquinho mais sobre isso daí, ok? Luiz Ribeiro, shalom, shalom, uma boa preparação para você e família, Luiz Ribeiro, para o nosso próximo Shabbat. A Donária do Carmo, né, está aí de volta, né? Shalom, shalom, Shabbat shalom, Donária, a ti, esposo, família, né? É bom tê-la de volta aqui, né, pela live à tarde com a Torá. A Carla de Costa, Baruch Hashem. Quem mais está aí? E a Aritza Verônica, lá do Chile, né? A Carla de Costa, Santa Catarina. Baruch Hashem. Mais alguém aí? Dá um shalom aí para a gente poder enxergar o nome aqui na tela, ok? Baruch Hashem. Então, amados, nós temos aí a nossa sexta aliá, né? Estamos aí à véspera de completarmos, né, a nossa 39ª Parashá, Rukat, né? Então vamos para a nossa sexta aliá. Felipe Costa Oliveira, Baruch Hashem, Felipe, a você e a família, aí um Shabbat Shalom. Vamos lá então. A nossa sexta aliá, ela está no livro de Números, Bamidbar, lá no capítulo 21, a partir do verso 10 até o verso 20. Então vamos fazer a nossa leitura, a nossa sexta leitura, sexta aliá, com os comentários de Rashi, né, que assim nos fala. Milagres no Estreito de Arnon. A essa altura, os israelitas se encontravam perto da fronteira sul de Moabe, porém, dado que, como vimos, os moabitas lhes haviam negado passagem através de seu território, então viajaram de Punom para o leste, margeando a fronteira sul de Moabe, e acamparam em Ovot. E então viajaram de Ovot mais para o leste, viraram para o norte e acamparam ao lado das ruínas das passagens, isto é, as ruínas junto à passagem que leva ao monte Nebo, o qual é ele mesmo parte da passagem da fronteira original de Moabe para o território dos Amoritas. Esta primeira passagem fica no deserto ao leste de Moabe. Das ruínas da passagem viajaram ao norte, ao longo da fronteira oriental de Moabe, e acamparam em Divon-Gad, no vale do rio Zered. Deus disse a Moshe nesse momento que, embora se estivessem aproximando do território de Amon, que ficava um pouco além do rio Arnon, os israelitas também não deviam tentar conquistá-lo, pois não era parte da terra que ele pretendia dar-lhes. Tampouco queria Deus que atacassem os amonitas, porque uma das mulheres do rei Salomão descenderia deles. Além disso, apesar de ter autorizado o povo a atemorizar, atacar de surpresa e saquear os moabitas, Deus o proibiu de agir assim com os amonitas, pois a ancestral deles fora mais recatada que a dos moabitas e dos amonitas, e emulando seu comportamento eram menos imorais que os moabitas. No entanto, Deus disse a Moshe que os israelitas deviam travar guerra com os amoritas e conquistar sua terra, porque esse território lhes era permitido. Viajaram dali ainda mais para o norte e acamparam em Almon Divlataimá, ao norte do rio Arnon, em uma faixa de terra controlada pelos amoritas, que ficavam no deserto e se estendiam para o leste da principal fronteira amorita. Assim, embora o rio Arnon fosse a fronteira moabita,
Na verdade, só era o seu trecho ocidental que passava entre Moabe e os Amoritas. O trecho oriental do rio Arnon marcava a divisa entre o deserto pelo qual os israelitas viajavam, ao leste de Moabe, e o território dos Amoritas, localizados ao norte de Arnon. Para desembocar no Mar Morto, o rio Arnon passa entre Moabe e o território dos Amoritas, correndo através de um estreito, no meio de dois despenhadeiros. No lado sul do rio Moabita havia grutas no despenhadeiro. Ao lado norte dos Amoritas encontravam-se saliências rochosas defronte dessas grutas. Os Amoritas esconderam-se nas grutas com planos malignos de bombardear os israelitas com flechas e pedras, quando esses passassem embaixo deles seguindo pelo rio. Porém, com a aproximação dos israelitas, o despenhadeiro do norte, que logo seria tomado por eles, tremeu na expectativa desse momento, por assim dizer, de maneira que as saliências rochosas entraram nas grutas e mataram os amoritas ali escondidos. Quando o despenhadeiro voltou ao seu lugar, o sangue e pedaços dos corpos dos amoritas caíram das saliências ao despenhadeiro abaixo deles. Deus então fez o poço que acompanhava os israelitas em suas viagens descer a esse rio de sangue e corpos despedaçados, depois subir miraculosamente e de volta ao acampamento israelita, correr ao redor dele, exibindo o sangue e os pedaços dos amoritas, principalmente os seus braços fortes, musculosos, para que o povo soubesse do milagre que ele fez, que o Eterno fez, em seu favor e ficassem gratos. Portanto, a respeito desse acampamento se diz nos relatos que fazem das guerras que Deus travou pelos judeus, assim como narramos os milagres que o Eterno deu aos israelitas no Mar de Juncos, onde Deus lutou pelo povo e o povo não precisou fazer nada. Devemos relatar os milagres que ele fez em seu benefício nos vales do rio Arnon, quando também lutou sozinho com os inimigos dos israelitas. Especificamente, o derramamento de sangue e pedaços dos corpos dos amoritas nos vales, que ocorreu quando o despenhadeiro se moveu para o sul, em direção à povoação de Ar, o nome da cidade capital de Moabe, e se inclinou para a fronteira de Moabe. Dali, a torrente de sangue e corpos despedaçados correu para dentro do poço. Este é o poço do qual Deus disse a Moshe: reúne o povo e eu lhe darei água. Então, ao notar que Deus fizera esse milagre em seu favor, Israel recitou este poema, abre aspas: sobe, ó poço, e mostra o que tens para mostrar. Recitemos este poema a ele. Poço escavado por Moshe e Arão, nossos príncipes, abertos por nobres do povo, por intermédio de Moshe, o legislador, com suas varas, e do deserto Deus o deu a nós como dádiva. Poço que flui para os canais escavados pelos príncipes das tribos, em toda parada com suas varas, para que cada um leve água à sua respectiva tribo. Depois de nos ter dado como dádiva, ele desceu conosco aos vales, e dos vales subiu conosco às elevações. Das elevações ele descerá ao vale no campo de Moabe, onde Moisés morrerá no alto do cume do monte Nebo, ou Nevo, que pode ser visto erguendo-se sobre o deserto. Ali cessará a atividade do poço, que ressurgirá no mar da Galileia. Nesse lago ele poderá ser visto do deserto, aparecendo na água como uma espécie de peneira, fecha aspas para o cântico. Moisés não é mencionado explicitamente
nesse poema, porque foi punido por golpear a rocha quando tentava restaurar o poço. Dado a ausência do nome de Moisés, Deus também não permitiu que o seu fosse citado no poema. Aqui nós fechamos a nossa sexta aliá, ok? Então aqui, né, com os comentários de Irache, né, nesse poema aqui, falamos, né, o nome de Moshe, de Deus, porque exatamente a Torá escrita com os comentários de Irache. Mas na Torá escrita, né, o nome de Moisés não é mencionado, é subentendido, e por isso, né, porque ele bateu com a rocha, em vez de falar com a rocha, no cântico não aparece seu nome. E dessa mesma forma, porque o nome de Moshe não aparece, Deus também não permitiu que o seu nome aparecesse no poema, ok? Antes de entrarmos, né, propriamente dito, na nossa ali aqui, vamos comentar alguma coisa sobre a questão da cobra de cobre, né, que foi colocada na haste e foi elevada, né, acima do acampamento, para que todo aquele que fosse picado pelas cobras, ao olhar para a cobra de bronze, fossem curados, né? Então, vamos lá, Leucádia Pereira, né, ali de Colombo, próximo a Curitiba, a Janete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia, né? Baruch Hashem, por estarem, né, conectados conosco aí em à tarde com a Torá, né? Nós temos aí também, né, a conexão sempre presente também através do YouTube, né, do Jaume Tani, da cidade de Girona, da Espanha, né? Então, Baruch Hashem, a Fátima e Oswaldo Sato, lá do Japão, que também se conectam conosco através do YouTube, né? Temos aí a Áurea e o Ivan Lisboa, lá de Belém, Pará, que sempre também estão aí conectados, Baruch Hashem. Leucádia Pereira está dizendo que Curitiba está muito gelada, o clima muito seco, muito frio, misericórdia. Verdade, Leucádia, por aqui também, né, a nossa região aqui, noroeste do estado de São Paulo, e acredito que provavelmente, né, toda a região sul e sudeste estão com muito frio. Essa noite aí no nosso trabalho secular, misericórdia, a madrugada foi muito fria, meu Deus, misericórdia, que nesse inverno aí o Eterno nos dê a sua divina proteção aí, né, que o inverno parece que vai ser um pouco mais rígido esse ano, né, que o Eterno dê graça para cada um aí, com a sua divina proteção aí, ok? Temos aí também a Samara Leão, lá de Niterói, Rio de Janeiro, o Francisco Duarte, louvamos a Hashem aí, pelas pessoas que estão aí sempre se conectando conosco, né? A Ana Cristina, lá de Salvador, Bahia, né? A Débora Mendacoli, de Cotia, Grande São Paulo, o Claudemir Messias, lá de Goiânia, que sempre está aí, né, pelo YouTube conectado também, né? O Luiz Regis, aqui de Bauru, a Edina Silva, aqui de Bauru também, a Vera Amâncio, de Bauru, aqui também, né? Temos aí o Paulo Xavier, a Renato Xavier, aqui de Pirajuí, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, né? Também estão sempre aí se conectando aí, né? Baruch Hashem, por estas e tantas outras vidas aí que estão sendo alcançadas com a tarde, com a Torá. Baruch Hashem por isso daí, né? Então, a respeito, né, da serpente, né, que infelizmente foi usada de uma forma também dentro da idolatria aí, de forma errada, né? E não se detiveram aos ensinamentos reais daquilo que o Eterno providenciou, né? Primeira coisa, né, que as pessoas precisam ter consciência, a cobra de cobre, né, que vem com referência
a haste, né, colocado na haste para que quando o povo olhasse para ela, né, fosse curada. Então, não é um instrumento de idolatria. Primeira coisa que precisa estar bem, né, salientada, bem gravada nesse sentido aí, ok? Então, não tem nada de idolatria aí. Segundo os nossos sábios, eles trazem para nós que a serpente no hebraico, ela é chamada, né, no hebraico é Nahash, Nahash. E cobre no hebraico é Nehoshet, Nehoshet. Então, os nossos sábios falam que a serpente e cobre tem muita semelhança entre si, no hebraico, né? Nahash e Nehoshet. E se alguém fosse mordido, então, era só ele olhar atentamente para a serpente de cobre, né? Qual era o intento aqui, o objetivo que Deus trouxe a cobra de cobre, né? A Nahash Nehoshet, né? A cobra de cobre. Na realidade, o que Deus estava mostrando aqui para o povo era aquilo que o Salmo 121 fala. Eleva os meus olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro ou minha ajuda. A minha ajuda vem do eterno Criador dos céus e da terra. Ou seja, eleva os meus olhos às montanhas, à serpente de cobre. De onde vem minha ajuda? Não vem da serpente de cobre. A minha ajuda, o meu socorro vem do Criador, do soberano, aquele que está acima das montanhas, aquele que está acima da cobra de cobre levantada na haste, né? Ou seja, a mesma coisa acontece com o Salmo 121, é a mesma situação com a cobra de cobre levantada na haste. Ou seja, quando a pessoa se depara com as montanhas, eleva os meus olhos aos montes, né? E de onde vem a minha ajuda? Ou seja, quando elevo os meus olhos para os problemas, para as adversidades, para as situações complicadas, certo? No caso específico aqui, né, elevando os olhos para a cobra de cobre, né? O meu problema ou a minha situação desse momento qual que é? Fui picado pelas cobras venenosas. Era a situação real do povo no deserto. Então, ao elevar os olhos para aquela haste onde no seu topo estava a cobra de cobre, era a mesma situação do Salmo 121. Olhando para a cobra de cobre, então ela não faz nada, não tem poder para nada. Então, mas o que lembra isso daí? O que faz, né? Qual que é a didática, vamos assim dizer? Qual é a didática do Eterno com referência a isso? Que quando eles olhassem para a cobra de cobre, que estava na haste, levantada acima do acampamento, acima do povo, certo? Então eles se lembrassem do quê? Lembrassem-se da sua insignificância, fraqueza, falha, pecado, rebeldia, desobediência. E a cobra de cobre, ela mostrava a realidade. Estavam sendo atacadas por cobras venenosas. Isso daí traz o quê? A questão dos problemas, das adversidades, das situações que muitas vezes nós mesmos criamos diante da nossa jornada, diante do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, nós criamos, entre aspas, as nossas cobras venenosas. Então, aqui, Deus disse a Moshe, faça uma cobra de cobre, põe na ponta de uma haste e eleva acima do povo. Quem for picado por cobras venenosas, vai olhar para ela e serão curados. De que forma? Quando eles olharam para a cobra de cobre, eles lembraram da sua situação de rebeldia. Então eles eram levados a techuvá,
a se voltar para Deus, se conectar com Deus, ou reconectar com Deus, melhor dizendo, reconectar com Deus. E isso levava realmente o verdadeiro arrependimento. A techuvá é retorno a Deus, que leva ao verdadeiro arrependimento. Então, por isso, né, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem a minha ajuda, o meu socorro. O meu socorro está acima das montanhas. O meu socorro está acima da cobra de cobre. O meu socorro, a minha ajuda está nos céus. É ali que precisa estar focado o meu temor, a minha reverência, o meu respeito e a certeza que é dali que vem o meu socorro, que vem do soberano do universo. Então essa foi a didática que Deus trouxe realmente para com o povo ali naquele momento, nesta situação, né? Então dessa forma, a cura não estava na cobra de cobre. Usaram inclusive, né, no meio religioso, diversos por aí, usaram, né, esse fator para dizer que aquele que salva, aquele que cura, seria levantado no madeiro e dele viria a salvação, o perdão, né? Então, se a serpente não tem nada a ver com a história, porque da serpente não vem a cura, não vem o perdão, não vem a reconexão com a vida. Usar isto para dizer que alguém sendo levantado no madeiro seria o salvador da pátria é mesmo uma idolatria. Deus não estava fazendo idolatria. Deus não estava aprovando nenhuma idolatria. Deus estava fazendo com o seu povo, com o seu filho primogênito, o povo israelita que saiu do Egito, né? Como criança ainda não andando direito, não sabendo direito, falhando inúmeras vezes. Então Deus estava usando didática para que eles pudessem ter a devida punição, a devida correção e o devido perdão e salvação das situações adversas. Nesse sentido, então nós vemos aí que o socorro, a ajuda, a cura, o perdão não estava na cobra de cobre. Na realidade, sempre esteve, está e sempre estará em Deus. Ponto final. Não tem mais nada. Então, só para nós esclarecermos aí um pouquinho sobre essa questão, aí da cobra de bronze, ok? Então, o propósito, né, da cobra de cobre sobre o mastro feito por Moshe, ao encorajar os filhos de Israel a olharem para cima, para a cobra de cobre, Moshe estava lembrando-os de que sua fonte espiritual está acima da cobra de cobre. As cobras que haviam picado os filhos de Israel tinham sua origem na bondade divina. Deste modo, Israel reconectava as cobras com sua verdadeira fonte superior, revelando seu bem interior. E assim, este bem também era revelado aqui embaixo, né? Então, um outro aspecto, né, desse ensinamento aí, ela está ligado também, né, revelando a cobra a sua verdadeira fonte, né? Ou seja, quando nós falamos que Deus é tudo, aqui também se aplica essa realidade, né? Então, a fonte da serpente, ela é divina, ela é das alturas. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus. Então, nesse aspecto também, nós não podemos esquecer que Deus é tudo. Ele é tudo mesmo, sem exceção, ok? Então, a própria fonte da serpente, ela está nas alturas, ela é divina. Ao mesmo tempo, né, como os nossos sábios trazem dentro, né,
de um aspecto mais profundo, né? A cobra, né? Ela na hash, ela tem o mesmo valor numérico de que Mashiach, né? Simbolizando exatamente que o antídoto para o veneno da serpente é exatamente Mashiach. Então, por isso, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, na época da redenção, nos dias do Mashiach, a redenção final, a própria serpente, ela será reconectada à sua fonte primordial, ao seu nível espiritual, né? Então, nesse sentido, a olhar para os céus acima da serpente, o socorro que o Eterno proveu para o povo israelita no presente, na época dos fatos, como no transcorrer da história, e para a revelação do justo Mashiach, é uma realidade nesse sentido. Ou seja, o nosso socorro, a nossa ajuda está em Deus. E Ele já proveu para nós Mashiach. Por isso, o desejo, a esperança para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach precisa nortear toda a nossa vida no nosso dia a dia. Por isso, a expressão que a revelação do justo Mashiach seja para os nossos dias e que seja para os nossos dias agora, amém? Ela precisa estar norteando todo aquele que tem a fé monoteísta, seja judeu, seja não judeu, mas que estão ligados, conectados com Deus através do monoteísmo com o fundamento judaico. Então, nesse sentido, amados, né, temos aí realmente essa esperança viva para que no momento certo, né, nós esperamos que seja nos nossos dias, que seja para o nosso tempo, que seja para agora, amém? A revelação do justo Mashiach, que estará realmente retificando, corrigindo todas as coisas, né? E então todas as coisas serão devidamente saradas e todas as coisas serão reconectadas à sua fonte primordial, ou seja, em Deus, né? Então, por isso, né, que os sábios falam que até a escuridão, as trevas, também se converterão em luz, que o próprio mal se converterá em bem nos dias de Mashiach, né? Então, por isso, né, ao olhar para a serpente de cobre, então o ensinamento didático de Deus ali era exatamente o quê? Que as pessoas, elas lembrassem realmente de Deus, se lembrassem realmente de se conectar, reconectar através da Teshuvá, né, com Deus. Dessa forma viesse então realmente subjugar os vossos corações a Deus, à vontade divina, né? Então essa foi a didática que Deus escolheu para que o povo pudesse aprender mais uma lição na sua jornada pelo deserto, na sua jornada monoteísta, né? Resumindo esse aspecto aí, como que nós podemos compreender melhor na nossa prática, entre aspas, a nossa serpente de cobre, em que os próprios sábios falam, né? A serpente sendo usada para o bem e para a vida. Como que nós podemos entender isso de uma forma mais simples e mais prática? Serpente de cobre, entre aspas, né? É exatamente aquilo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, as nossas adversidades, problemas, situações complicadas ou coisas semelhantes. Nós somos afrontados com situações adversas à nossa vontade. Por que adversas à nossa vontade? Porque nós queremos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? No linguajar aí
do ditado popular, é aquilo que diz, né? Sombra e água fresca. Quem é que não quer, não é verdade? Né? Então, é aquela situação que as pessoas querem, né? Querem ficar numa boa, né? E não querem problemas. Mas aí o Eterno, ele permite que as cobras de cobre, né, se apresentem nas nossas vidas. Então vem aí situações, às vezes enfermidades, às vezes problemas financeiros, né, problemas de enfermidade diversos, né, tudo aquilo que é relacionado à nossa vida do dia a dia, não resta dúvidas, aquilo que está relacionado com a nossa psique, que é aquilo que está relacionado com a saúde corpórea, né? E aí por aí afora vai. As adversidades, obstáculos, dificuldades, etc. e tal. Então, as, entre aspas, serpentes de cobre se apresentam diante de nós. E diante dessa situação, nós somos, entre aspas, nós somos picados por cobras venenosas, que são exatamente o quê? Todas essas situações. E como se manifesta essa picada venenosa? Onde nós somos, né, através dessas adversidades, seja elas quais forem, nós somos muitas vezes picados, né, pelo veneno da serpente, no sentido de que não venhamos confiar em Deus, venhamos duvidar da providência divina, né? Puxa vida, eu estou servindo a Ele, mas as coisas não estão legal para o meu lado, né? Parece até que Deus esqueceu de mim. Parece que o pai esqueceu deste filho, desta filha, e por aí afora vai. Então o veneno da serpente, ela está agindo nas nossas vidas, né? Fomos picados pela desconfiança. Será que Deus está comigo? Será que Ele não está comigo? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele não está me ouvindo? Então o veneno da serpente, ela picou e o veneno está em andamento na ação da nossa vida, né? Então, aí o que acontece nesse sentido? Nesse sentido, nós somos despertados realmente para quê? Olhar para cima. Então, nós olhamos, entre aspas, né, acima da haste onde está a cobra de cobre. Então, nós olhamos para cima, nós olhamos para os céus, de onde vem a nossa ajuda e o nosso socorro. Ok? E aí, então, o que nós fazemos? Nós, então, subjugamos os nossos corações, as nossas vidas, à vontade divina. Nós, então, nos subjugamos realmente como filhos ao Pai das misericórdias. E nesse sentido, nós fazemos o quê? Nós, com simplicidade, com humildade, nós nos colocamos em obediência à vontade divina. Então, dessa forma, amados, o aprendizado da serpente de cobre e principalmente aplicando isso na nossa vida diária. Então, por isso, cuidado, não se deixe levar pelo, entre aspas, pelo veneno da serpente, mas olhe acima da cobra de cobre. O nosso socorro está realmente naquele que criou todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível. Ok? Baruch Hashem. Temos aí então, também, né, na nossa ação, né, na nossa leitura do sexto dia, né, entrando propriamente dito aqui, onde nós temos a passagem que nos fala sobre o milagre que aconteceu ali próximo ao rio de Arnon, né? Então, nós vemos aí que Deus, ele é o único Deus e o único Salvador, que é Hashem, não resta dúvidas, mas aí os povos, né, criaram dentro da sua realidade, né, criaram deuses, né, sejam dentro do Olimpo greco-romano, sejam diante de qualquer segmento por aí afora, criaram deuses. Mas o único e o verdadeiro Deus, que é Hashem, o Todo-Poderoso, único Todo-Poderoso, o único soberano,
que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nos é apresentado. Fora dele não há Deus, antes dele não houve Deus, depois dele nenhum Deus se fez. Portanto, ele é o único e o verdadeiro Deus e Salvador. Somente este Deus verdadeiro, ele pode, de fato, trazer aos seus exércitos ética nas guerras, né? E por isso, realmente, aqui nós vemos aí, se o povo de Israel, ao comando de Moshe, decidisse tomar posse ali do território de Moabe e de Amon, tomariam tranquilamente, não teria problema nenhum. Eles entrariam na guerra, venceriam tranquilamente e vai embora, certo? Mas Deus disse não. E o povo simplesmente disse sim, senhor. Então eles contornaram o terreno proibido, né? E dessa forma, então, eles não tomaram posse realmente ali. Moabe proibiu que eles entrassem no seu território. Vejam bem, eles pediram licença. Moabe fechou a porta. Eles fizeram o quê? Não arrombaram a porta. Vamos contornar Moabe. Chegaram próximo a Amon, os amonitas, e Deus não autorizou eles guerrearem com os amonitas, porque uma das mulheres de Salomão seria da descendência deles. Aí nós entramos dentro daquele campo em que a ética ela está acima de qualquer questão, porque a ética ela está ligada à obediência divina. Então, dentro da obediência divina, significa que precisa haver realmente o bom comportamento, né? E assim o povo de Israel fez. Então, não desobedeceu no modo de dizer a proibição de Moabe, contornaram, foram em direção ao território dos amonitas. Deus também falou, não vai guerrear com eles. Eles não guerrearam. Porém, nós vimos aí que realmente os amonitas, eles se prepararam para realmente querer destruir o povo de Israel. Então, nesse sentido, os amonitas, eles se embrenharam nas fendas, né, das rochas, e quando o povo israelita passasse embaixo, né, do vale, eles então jogariam pedras, flechas, lanças, com o intuito de matar e destruir o povo de Israel. Mas quando, né, o povo de Israel vinha de forma inocente, sem saber da armadilha preparada, então o texto diz que, de fato, né, Deus guerreou as guerras do seu povo, né? Então, nesse sentido, né, as guerras de Deus, elas são relatadas dentro da Torá. E no caso específico aqui, dado o exemplo, né, ali com referência à passagem do Mar de Juncos, o Mar Vermelho, em que Faraó e seu exército sucumbiram. O povo de Israel não precisou fazer nada, foi Deus que fez a guerra e guerreou sozinho com eles. E aqui também, novamente, Deus está em guerra contra aqueles que querem destruir o filho primogênito. E então Deus tem as suas guerras e faz com que realmente as montanhas, né, como uma engrenagem, né, que vai se colocando nas brechas, se colocando nas vagas, então as montanhas elas se vão encaixando, então elas estão separadas e aí então as montes se aproximam, se encaixam nas brechas. Então, de um lado tem aquelas pontas agudas e do outro lado tem as brechas. Então, a hora que elas se encontram, então aquelas partes, né, mais expostas, elas adentram nas brechas onde estavam escondidos os amonitas e ali eles são esmagados e mortos. E quando os montes voltam para o seu lugar, quando eles se
desacoplam, certo? Quando eles fazem isso, isso faz com que aqueles que ali estavam escondidos, eles caiam no rio Arnon. E nesse sentido, seus corpos e sangues caem rio abaixo, né? Então nós vemos aí realmente a guerra, né? Ou as guerras de Deus sendo recordados aqui. Dentro desse aspecto aí, nós temos uma realidade. A realidade de fato, quando o salmista diz, os que confiam em Hashem são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque Deus, ele luta a sua guerra. Porque Deus, ele luta por você. Então você está em desvantagem, o inimigo, ele quer te destruir, e isso nós encontramos de forma muito abundante no livro de Salmos, por isso é muito importante a leitura de Salmos, né? E a leitura de Salmos é algo tão sublime, amados, que você, para ler o livro de Salmos, não somente precisa rogar a Hashem, a sabedoria que vem dele, a fonte de toda sabedoria, mas você precisa ler letra por letra, palavra por palavra, e você precisa absorver cada letra, cada palavra. Ah, mas eu não sei o hebraico. Então, você simplesmente faz o quê? Edna, você faz o quê? Você pega o livro de Salmos, onde está os Salmos escrito em hebraico, por exemplo, né? E depois tem a tradução, aquele livro de Salmos, né, que é muito divulgado aí no próprio meio Benei Noor, né? A nossa loja lá na sede do Brooklyn, beneinoor.org.br, ela tem o livro de Salmos, como, né, o Antônio Márcio, por exemplo, né, que também trabalha lá do Rio de Janeiro, emissário do Rio de Janeiro, que trabalha também com literatura, e ele tem também o livro de Salmos para quem quiser adquirir. E outros sites, entre eles o sefer.com.br, por exemplo, também tem um livro de Salmos para quem queira adquirir, e é excelente isso daí, né? Então, aí o que nós temos pela frente aí, né? Deixa eu pedir um socorro aqui, ok? Deixa eu abrir um parênteses para o meu socorro aqui. Edna? Miguel? Faz favor. Deixa eu pedir um socorro aqui para o Miguel, o meu neto aqui. Corre aqui, Miguel. E então você pode adquirir o livro de Salmos, né? Pega pro vovô ali o livro de Salmos, fazendo favor, lá. E lá em cima. O outro lado. Aí o de baixo. Isso. Aí, Miguel. Obrigado, Miguel. Hoje foi o Miguel que me socorreu aqui. Então, o livro de Salmos, né? O livro de Salmos. Então, o que você faz aqui, ó? Você pega o livro de Salmos, você tem, né? Quando você abre do seu lado direito, você tem no hebraico, e do lado esquerdo você tem a tradução direta para o português, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Salmo 121, que nós estamos falando aí sobre eleva os meus olhos, né, para os montes, de onde me vem a ajuda, o meu socorro, né? Então nós temos aqui, ó, o Salmo 121. Vamos lá, o Salmo 121. Então, a tradução, né? Um cântico para a ascensão. Ergo os meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio. O meu socorro vem do Eterno, Criador dos céus e da terra, né? Então, é o Shir Lamalote, né? Então, você tem do seu lado direito o hebraico, você tem do seu lado esquerdo a transliteração e a tradução, né? Então você diz assim, puxa vida, eu não sei ler o hebraico. Ok, vamos aí, cadê? Aqui, Salmo 121. Então eu não sei ler o hebraico, né? Então você vê, melhor dizendo, você vê o escrito em hebraico. Você tem a transliteração à sua esquerda, né?
Shir Lamalot Esaenai El Reharim Meai e Avô Esri, né? Elevo os meus olhos, ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio, né? O meu socorro vem de Hashem, o Eterno, né? Então, Esri Meim Adonai, Ose Shamayim Vaaretz, né? Então, o meu socorro, ele vem realmente do Eterno, Criador dos céus. Então, deixe a tua alma beber do hebraico, literalmente o hebraico. A sua psique, a sua consciência divina e a sua mente absorve o que está na transliteração. Mesmo que eu não sei ler, né? Eu não sei ler o hebraico aqui, mesmo transliterado, certo? Mas você tem em português. E quando você lê em português, como diz, né, o nosso Rav Shimon Brand, né, nós precisamos santificar a nossa língua portuguesa. Então, o hebraico é o fundamento, é a base de tudo, ponto final. Cada língua vernácula, ela precisa santificar a sua língua vernácula, melhor dizendo, cada povo precisa santificar a sua língua vernácula, a sua língua original. Para nós, especificamente, o português. Então, como diz o nosso Rav Shimon Brand, ele diz, santifique a língua portuguesa. Então, às vezes você fica chateado, triste, porque você não sabe ler o hebraico diretamente, né, do hebraico, você não sabe falar direito, mesmo com a transliteração. Mas santifica a língua portuguesa. De que forma? Lendo em português. Santifique a língua portuguesa. Porque nos dias de Mashiach nós sabemos que realmente o Eterno ele dará a todas as nações a sabedoria devida para que todas as nações possam falar Lashon HaKodesh, a língua sagrada, o hebraico. Mas no momento é principal ou primordial, importante, que nós possamos santificar a nossa língua vernácula. No caso específico nosso, a língua portuguesa. Então, quando você ler os Salmos, né, e você tiver essa preciosidade, né, do livro de Salmos com você, então deixe a sua consciência divina ver, vislumbrar o hebraico e dessa forma fazer com que, de fato, a sua consciência divina se alimente, se fortalece com a visualização do hebraico. Mesmo que você não consiga falar da forma transliterada, né, nós precisamos santificar a nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, infelizmente, ela está cheia de malícias, cheia de aconchavos. Tanto é que para você conversar com as pessoas, né, no português, você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque dependendo da palavra que você diz, ela pode ter sentido ambíguo. Ela pode ter dois significados e às vezes a pessoa ela vai levar para a malícia. Então nós precisamos ser vigilantes na nossa língua por causa disso daí. Então nós precisamos realmente santificar a nossa língua portuguesa. Então quando você for ler Salmos em português, você entende muito bem disso do português, porque é a tua língua nativa, é a tua língua vernácula, certo? Então, beba cada letra, cada palavra, cada frase daquilo que Salmo traz para você. E deixe isso ser vivificado realmente pela Ruach HaKodesh de Hashem, o Espírito Sagrado da profecia de Hashem. Não é que você vai sair por aí, entre aspas, né, como tem por aí, né? Vai sair falando profecia, não é nada disso, hein?
É no sentido de você conhecer, de você descobrir, de você saber os segredos que a palavra tem para as nossas vidas. Então, por isso, ler, qualquer um lê. Entender já é diferente. Ler, qualquer um pode ler, mas beber desta palavra é diferente. Ler, qualquer um pode ler. Recitar é outra história. Então, por isso, nós precisamos fazer com que as letras sagradas, que são vivas e traz vida, quando nós lemos na nossa língua portuguesa, nós precisamos recitá-la, vivificando cada letra, cada palavra. Então, por isso, quando você vai, ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio, você precisa parar, refletir, entrar na profundidade desta frase, antes de seguir para a próxima. Você precisa ver o que ela está dizendo para você, o que Deus quer dizer para você. Você precisa procurar entender o que é erguer os meus olhos. Erguer os olhos e olhar para a cobra de cobre, qualquer um poderia fazê-lo. Mas olhar acima da cobra de cobre era outro detalhe, mais elevado, mais sublime. Então, é exatamente estas coisas que faz com que a palavra de Hashem seja viva e eficaz em nós. Por isso que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração, ele fala que nós precisamos trazer para a nossa vida a paraxá semanal. Que nós precisamos viver com a paraxá dia a dia, momento a momento. Porque ler, qualquer um pode ler. Interpretar, discernir, aprender, viver, está aí o diferencial. Então, por isso, amados, né, o aprendizado para nós, né, dentro dessa questão da cobra de cobre e os milagres que aconteceram no vale de Arnon, do rio Arnon, né, que fala aqui, né, os nossos sábios traz para nós realmente o que? A questão de as guerras de Deus. Nós não podemos simplesmente ouvir e dizer amém. Deus está comigo. Deus está com você. Nós precisamos viver isso daí. Ler, falar, ouvir. Qualquer um faz. Até o tolo. Ele lê, ele ouve, ele fala, mas é a vida que há em tudo isso é que é importante. Realmente, você lendo, você pode simplesmente fazer uma leitura como se fosse um livro de romance. Uma revista qualquer, leu, fechou, coloca ali no canto, amanhã eu volto a ler de novo. Pronto. Simplesmente isso. Mas absorver o que está escrito é diferente. Você pegar o livro de Salmos, por exemplo, que é muito importante, né, como dizem os sábios, se nós tivéssemos a noção real, ainda não temos, hein? Ainda não temos. Se nós tivermos a noção real, o que é o livro de Salmos,
o poder que emana dele, como os sábios mesmo falam, e o nosso Rebbe também fala a respeito disso, nós estaríamos lendo os Salmos continuamente. Mas só que nós não podemos fazer da leitura do Salmo uma simples leitura. Essa leitura que os sábios falam, que o nosso Rebbe diz, é o você realmente beber desta palavra, deste livro. É você beber deste poder. É você viver nesse poder. É você experimentar deste poder. É você poder exalar este poder. Nós não sabemos ainda. Nós estamos como o filho primogênito que saiu do Egito, gatinhando. E muitas vezes, saindo da rota, e precisa vir aquela varada para voltar para a rota, para o caminho, para a jornada. E é momento de aprendizado. Não de olhar para a punição como punição, mas de olharmos para a repreensão como algo divino, sagrado e para a vida. É assim que Deus tratou o filho primogênito quando saiu do Egito para entrar na terra prometida. É assim que nós, não judeus, estamos nessa jornada pelo deserto, às vezes querendo sair ou para a direita ou para a esquerda, e aí vem a cajadada, a varada, ou vem aí uma repreensão para que nós possamos olhar para cima e possamos voltar para o centro da jornada na nossa caminhada monoteísta e podemos seguir em direção à redenção com o justo Mashiach para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, nesse sentido, amados, que realmente nós não possamos esquecer que as guerras de Deus, na realidade, são as nossas guerras. É Ele que guerreia por nós no nosso dia a dia. Então, quando nós realmente vamos para dentro realmente da palavra, dentro da nossa paraxá semanal, dentro da nossa aliá diária, nós precisamos estar vivificando esta realidade. Então, como os nossos sábios estão nos mostrando e nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, não é uma questão apenas intelectual, mas ela também precisa estar movida, unida com as nossas emoções. Por isso que a Sefirot, ela de fato, ela tem o seu significado, as suas 10 Sefirot, ela também tem uma conexão com o corpo humano. Desde a sua cabeça até a sola do seu pé. Quando você pega o tetragrama sagrado, você pode deslumbrar o tetragrama sagrado dentro do próprio corpo humano. Você pode visualizar o próprio tetragrama sagrado em conexão com o corpo humano. Nós não estamos desassociados de Deus. Nós não estamos separados de Deus desde a criação. Quando o soberano, ele realmente criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O seu tetragrama sagrado, do seu nome sagrado, ele já fez presente na vida do ser humano. Então, quando você pega o tetragrama sagrado, você pode colocar ele dentro da sua linhagem, dentro da sua escrita, no corpo humano, e você vai ver que realmente o tetragrama sagrado, ele compõe o ser humano. Nós não estamos desconectados de Deus. É nós que não nos apercebemos dessa realidade. Então, por isso, nós precisamos realmente das punições, no bom sentido, de Deus para conosco. Porque nós começamos a nos desconectarmos de Deus, e aí nós vamos então para os abismos.
Então, entre aspas, a punição de Deus não é para o nosso mal, não é para nos prejudicar, muito pelo contrário. Nas punições de Deus nós vemos o amor de Deus. É isso que nós estamos aprendendo dentro dessa jornada pelo deserto. As punições de Deus, elas não são para o nosso mal, muito pelo contrário, elas são para o nosso bem, para que nós voltemos a reconectarmos com Deus. Para que nós possamos nos apercebermos quão perto está os dias de Mashiach, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. A redenção final com ele, Mashiach, para o quê? Qual finalidade? Para nos prepararmos para o Olam Rabá, onde, no final do reinado de Mashiach, então o mundo será plenamente o lar de Deus, porque Mashiach, que não é Deus, Mashiach, que é um ser humano e que é o grande instrumento de Deus para a redenção final, como Moshe foi para a geração do deserto, Mashiach é, nesse momento final, ele é, entre aspas, o Moshe para os judeus e os não-judeus nesse tempo presente. Para que na redenção com Mashiach sejamos judeus e não-judeus. O filho primogênito, o povo judeu, e os filhos mais novos, as nações, possam se reconectar plenamente com Deus na redenção com Mashiach, para que no final do reinado de Mashiach, então Mashiach, ele possa definitivamente entregar o povo, né, a começar pelos judeus e os não-judeus, entregar o povo para Deus, para que ele, de fato, o pai da família, né, o senhor da casa, seja definitivamente estabelecido que o mundo é o lar de Deus e Deus, ele é o nosso Pai eterno. E aí teremos o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, que é mais divulgado nessa expressão, a vida eterna, aqui com o nosso Deus. Então, amados, que nós possamos visualizar estas coisas, aprendermos, mas não ficar apenas aqui, no intelecto, mas com as nossas emoções, com o nosso coração, com a nossa vida real, possamos viver as verdades da nossa Torá, pois isto é vida, como diz realmente Salomão em Provérbios. Quem abraça a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele anda com a vida, porque Deus é Torá, a Torá é Deus. Deus é tudo. Que nós possamos estar conectados constantemente e que nós possamos, dia a dia, aprendermos as ricas lições que Hashem tem para conosco. Baruch Hashem, uma boa preparação para o Shabat, uma boa entrada com as bênçãos divinas no dia sagrado do Shabat, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, e que as ricas lições que Hashem tem para conosco venham selar amanhã, nesta paraxá semanal, e que nós sejamos agraciados pelo favor de Hashem. Shabbat Shalom a você, a sua família e a sua comunidade. Shabbat Shalom, até amanhã.